Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje estamos aqui, sexta-feira à noite, de quarentena, né? Todos em suas devidas casas. Vamos conversar um pouquinho. A gente tem dois convidados especiais, um da casa, um quase da casa. Estou vendo se esse Yuri consegue, né, dar alguns next steps aqui dentro. E a gente está aqui com o Bruno Saragiotto. Tudo bom, Bruno? Tudo bem? E aí? Prazer estar aqui com vocês de novo. Boa. Yuri, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Leandro, tudo bem? Boa noite, Rafael. Obrigado também pelo convite de conversar com vocês aí essa noite. Boa. Fala, Rafa, tudo certo por aí? Tudo certo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Então, diferente do que a gente costuma trazer, tanto o Yuri quanto o Bruno, né? A gente não vai falar de telemedicina hoje, de telereabilitação. Hoje a gente Eu vai vou falar, falar, né? Eu vou dar um gancho aqui. de alguma Dá forma você spoiler. vai encaixar, né? É, e a gente vai conversar de um paper que saiu recentemente dos dois, né? Tem também a Tia envolvida, mas tem um grande grupo, depois o Bruno vai falar de todo mundo que está envolvido, que acabou de ser publicado na JOSPT. E aí a gente vai conversar um pouquinho, tem resultados bem interessantes, o Bruno tem bastante história legal aí sobre essa revisão. Ele surpreende alguns resultados, pelo menos na minha opinião, e o Bruno vai começar aí falando um pouquinho de como se motivou, na real, qual que é o título do paper, né? Qual que é o nome do filho aí, como que surgiu essa ideia e como que foi conduzido de certa forma. Então, por favor, Bruno. Legal, valeu, Foucault. Então, bom, esse artigo saiu agora na edição de novembro da JOSPT, né? Um dos periódicos, talvez um dos mais importantes da área da fisioterapia. E o nosso título é A efetividade de estratégias para promover caminhada em pessoas com, né, condições musculoesqueléticas, né? Uma revisão sistemática. E a ideia desse artigo, ela veio muito de uma linha de pesquisa, na verdade, que eu comecei, né, junto com a parte de telereabilitação, que tem a ver com a telereabilitação, até porque é uma linha de pesquisa em intervenções simples. É algo que eu acredito muito, né? Testar coisas muito simples para algo muito amplo, como condições musculoesqueléticas, né? É uma coisa muito ampla, né? A gente tem diversas condições diferentes. Então eu gosto um pouco dessa heterogeneidade e pegar uma intervenção super, né, super simples, promoção de caminhada, não é a caminhada propriamente dita, né, supervisionada, né, você vir na minha clínica e a gente caminhar, fazer exercício aeróbico. A ideia é promover caminhada, né, a nível de comunidade, então é pensando muito na saúde pública também. Então veio um pouco dessa ideia. Isso tem muito a ver com alguns projetos que estavam acontecendo na Austrália, na época que eu estava saindo de lá, né, principalmente do Mark Hancock e da Chris Lin, que são coautores. Eles estão conduzindo um ensaio clínico lá, então meio que junto com essa linha de pesquisa, a gente conversando, né, nós tivemos essa ideia, e essa revisão começou lá na Austrália, na verdade, o protocolo dela saiu lá na Austrália, e aí eu trouxe ela para o Brasil, e aí o Yuri que está aí, né, o Yuri foi o primeiro louco a embarcar nas minhas linhas de pesquisa, né, assim que eu vim para o Brasil, e a tia também, né, sempre estava participando junto, né, das ideias. E tem a Josephine Shaw, que é uma especialista em atividade física, né, que também, e a Anne Tidman, que são duas, né, experts nessa área, porque eu ia entrar num mundo que eu não tinha trabalhado no doutorado, e aí, né, o Yuri super foi um grande, né, ajudou pra caramba nessa revisão, pra gente, né, conduzir as buscas, as atualizações, coletar dados. Quer que eu fale um pouquinho, sim, do desenho? Eu acho legal, a gente vai usar também até uma estratégia de tentar ser didático, né, nesse processo de Sim. entender uma estrutura da revisão sistemática, né, mas até enfatizando, né, eu acho que eu gostei muito dessa fala de intervenções simples. Eu acho que a fisioterapia, no geral, ela tem uma tendência a complexar as intervenções, né, então a gente tem que tomar um cuidado que quando a gente fala de evoluir a terapêutica, parece que a gente precisa de algo novo, ou mais complexo, sendo que a gente não entende nem o que a gente tem de base, né? Então, nessa questão que o Bruno falou de promoção de uma caminhada, né? Nada mais é do que muitas vezes a gente pede, né, para um paciente, fala assim, ó, começa caminhando 10 minutos por dia, né? Então, assim, é uma coisa que parece muito simplista.
e às vezes a gente reclama que o paciente simplesmente não faz, né? Então, eu acho que tem algumas coisinhas por trás aí bem interessante. E aí eu vou pedir para o Bruno falar um pouco dessa questão até da justificativa, o objetivo e e as hipóteses que eles tinham dentro do estudo, né? Sim. A justificativa veio muito dessa, além do que eu falei, mas veio também de um artigo lá se não me engano, de 2007, um artigo da BMJ, que ele investigou promoção de caminhada em indivíduos saudáveis, né, da comunidade. E eles viram que aumenta, né, você promover a caminhada, você aumenta níveis de atividade física de um modo geral, qualidade de vida, bem-estar e tal. Então veio um pouco da gente começar a pensar, mas e numa população de pessoas com dor, né, com dor musculoesquelética, com dor crônica? Então veio um pouco daí, e aí olhando para a literatura a gente vê que, né, a inatividade física é o grande, né, talvez é o mal do século, de todos os séculos. Então, assim, a prevalência, né, de inatividade física na população em geral é em torno ali dos seus 20, 30%, e quando a gente fala só de pessoas com dor musculoesquelética, isso vai para até 70%. Ou seja, e isso é muito relevante porque inatividade física é talvez um dos 4 principais preditores de morte na população. Então, ou seja, além de você ter dor crônica, a gente está vendo que o paciente ele é mais inativo, então ele está em risco de muitas outras doenças, né? De outras condições crônicas, né? Diabetes, hipertensão, né? E até morte prematura. Então, vem um pouco daí. Então, além de ver uma intervenção simples, é algo muito relevante, que é o problema da inatividade física, né? Então, um pouquinho do nosso desenho, né, do nosso objetivo, né, esse estudo é uma revisão sistemática, né, então, basicamente, né, revisar a literatura em tudo que existe sobre o assunto. E a nossa pergunta, se a gente usar o formatinho ali do PICOTS, né, onde a gente tem participante, intervenção, a comparação, desfecho, o tempo, né, que a gente está interessado e o desenho de estudo, a gente teria pacientes, pessoas né, com alguma condição musculoesquelética. A gente usa a palavra desordens musculoesqueléticas para tentar ser mais amplo ainda, né? A intervenção é a promoção de caminhada, novamente, é promover apenas, não é, né, exatamente fazer a caminhada de forma supervisionada. Inclusive, uma das comparações é com o exercício supervisionado, né? E as comparações, né, uma intervenção mínima, que seria nada, uma educação muito simples, um panfleto, né, seria a intervenção mínima. A gente tem o usual care, né, o famoso cuidado usual, que as definições são sempre ruins, mas é algum tratamento, deve ter recebido alguma coisa mais convencional, e exercício supervisionado. Essas foram as comparações. Os desfechos, a gente olhou para 3 desfechos apenas, né? O principal deles, né, o desfecho primário, é a atividade física. A gente queria saber se isso melhora a atividade física, a gente quer proteger, né, as pessoas com dor musculoesquelética da inatividade física. Então, a atividade física, né, foi uma forma intuitiva ser o desfecho primário. E depois a gente não pode deixar de olhar para dor e incapacidade, talvez os 2 principais desfechos. A gente não quis entrar em muitos desfechos, então a gente focou muito mais em apenas dor e incapacidade como desfechos clínicos, né? O tempo a gente incluiu praticamente de tudo, né? Curto prazo, médio prazo e longo prazo, e o desenho a gente restringiu para os estudos controlados aleatorizados. Boa. E eu vou perguntar até para o Yuri se foi a primeira revisão, acho que foi a primeira revisão que você fez, Yuri? Sim, primeira revisão que eu fiz, eu participei com o Bruno também, né, conhecendo um pouquinho os processos de uma revisão sistemática. Então foi muito interessante participar também, entender como que funciona, né? Tá, não, maravilha. O Bruno ainda não falou as hipóteses que ele tinha, e aí eu queria saber as suas impressões em relação quando o Bruno te convidou, o que que você esperava, porque é um processo muito novo, né? Eu sei como foi seu processo de entrada lá no doutorado, então como que você recebeu, né, a proposta e quais resultados você realmente esperaria dentro de tudo isso? Legal falar de tudo isso, porque aí a gente começa a entender que o Bruno ele só me coloca numas enrascadas legais, assim, umas enrascadas boas, né? De falar sobre coisas novas e diferentes. E eu acho que isso, para quem está saindo da clínica e está entrando realmente no meio acadêmico ou quer partir para a pesquisa, é extremamente importante, né? Você sair do que você já conhece e partir para novas coisas que vão te trazer um conhecimento, habilidades diferentes para você poder exercer.
E isso acontece, eu falo isso porque entrei na linha de pesquisa do Bruno de Tele, né? Inevitável que a gente ia falar disso, e era uma coisa nova também. Assim como é uma coisa nova, a gente fazer uma revisão sistemática, a gente atualizar busca, a gente fazer screening, a gente fazer todas as etapas que são necessárias para você fazer uma revisão sistemática. E acho que o primeiro ponto de tudo que a gente precisa falar, e é algo que o Bruno conversa bastante com a gente lá no grupo, é você saber quem que vai te orientar quando você for fazer qualquer etapa de uma revisão sistemática e dividir, né, uma boa metodologia para você seguir e fazer essa revisão sistemática de uma metodologia que talvez não vai te dar tanta confiança nos resultados ou qualquer coisa do tipo. Então, dentro desse processo, eu entro em determinado momento nessa revisão sistemática para atualizar alguns resultados, alguns achados que o Bruno já tinha feito de uma busca, algumas modificações que a gente precisava realizar em cima do nosso estudo. E aí, com essas atualizações, fazer todo o processo de screening de títulos e resumos, né, do trabalho, já tirando muitas das coisas que a gente poderia encontrar ou a gente achava que ia entrar na nossa comparação. Então, já é um passo importante para você separar e entender aonde a literatura está chegando com todos aqueles títulos. E aí, depois de selecionar todos esses artigos, vem a parte realmente de tirar, né, de você encontrar realmente os resultados, você extrair os dados daqueles estudos. E a minha hipótese era realmente, pelo menos no nosso desfecho principal, que você promovendo caminhada em indivíduos mesmo com desordens musculoesqueléticas, a gente aumentaria, né, um dos dados que a gente coloca para a leitura é o número de passos por dia, né, steps per day, que a gente coloca. Então, eu entendia e fazendo a extração dos dados, eu imaginava que a gente ia encontrar uma diferença grande, pelo menos nesse número de passos, já que a gente estava fazendo a promoção de caminhada, né, a gente estava identificando a promoção de caminhada nesses pacientes. E aí é algo importante da gente falar numa revisão sistemática, né? Às vezes você começa a extrair os dados e aí você vê diferença de desfecho, isso é algo que a gente tem que falar sempre. E quando você compara a diferença entre as médias, aquele resultado que você achava que ia te dar que ia te dar uma efetividade ou que você ia encontrar alguma coisa mais importante, digamos assim, você retorna para identificar mesmo que a diferença entre as médias talvez não seja tão importante, e a gente começa a encontrar o que a gente encontrou realmente no nosso estudo, né? E para esses desfechos a gente não teve uma diferença estatisticamente significante, né? Então, foi bem interessante quebrar, né, essa barreira entre a hipótese que a gente tinha e, ok, normal, né? A gente quebrar uma hipótese que anteriormente a gente tem, mas também entender como que funciona todo esse processo de extração de dados foi muito legal para mim, bem interessante de participar. Legal. Yuri, eu achei sua fala fantástica, mas você já está muito pesquisador e eu queria realmente escutar essa questão mesmo, né? O Yuri, eu conheço ele faz um tempinho, eu sei de onde que ele veio, que ele atendeu muito tempo, e esse processo, né, de uma pergunta tão relevante, principalmente acho que de saúde pública, mas para um olhar que você tinha antes que era muito baseado em consultório, né? Então, assim, me fala um pouco, acho que realmente, do Yuri que era só o clínico exclusivamente, e do Yuri que agora é pesquisador também, teve alguma coisinha aí que te mexeu, de relevância e surpresas no meio do caminho aí, né? Legal, ótimo falar disso também, porque eu venho da clínica, do consultório, né, da clínica de um atendimento no sistema privado de saúde, mas eu venho também de um sistema público de saúde, quando eu fazia meu trabalho na Santa Casa, fiz uma especialização na Santa Casa de São Paulo e fazia meu trabalho na Santa Casa de Diadema, né? Então, são públicos extremamente diferentes quando você pega a Santa Casa de São Paulo, de Diadema e a clínica que eu trabalhava, e também o público dos estudos que a gente conduz, né? Então, são universos muito diferentes dentro de um universo de pessoas com dores crônicas musculoesqueléticas, com desordens musculoesqueléticas de uma maneira geral. E cada vez mais, né, essa proposta que o Bruno conversou com a gente, né, de soluções simples, da gente ter algum tipo de conduta simples
para entregar de uma maneira geral para a população, uma coisa mais generalizada mesmo, ela pegava nosso pensamento, né, principalmente lá na Santa Casa de Diadema, né, que a gente tinha um local com menos recurso financeiro, menos recurso estrutural, e a gente atendia uma quantidade gigantesca de pacientes, né? Então, era muito comum a gente pensar que, pelo menos, a gente precisava falar para aqueles pacientes, pelo menos, em determinado momento, fazer algum tipo de atividade física. E aí é muito interessante quando esse pelo menos que a gente tem uma visão, ele é confrontado com a ciência, e aí sim o lado pesquisador, que talvez talvez não seja o pelo menos, né? Talvez a gente precisa realmente propor uma coisa maior, né? Não é só virar para esses pacientes e promover uma atividade física, porque esses pacientes eles estão passando muito provavelmente por alguns outros problemas que levam eles a ter esses agravos musculoesqueléticos, e só você falando para esses pacientes vai andar, né, vai fazer uma atividade física, talvez a gente não consiga ancorar esse pensamento, né? Então, era uma das coisas que eu pensava na clínica, alguma coisa eu tenho que fazer, e hoje na pesquisa a gente começa a pensar que não é uma exclusividade da pesquisa, tá? A clínica também mostra muito isso, dependendo de onde você está. Mas na pesquisa a gente tem esse cuidado maior de entender o que mais eu preciso fazer, o que mais eu preciso implementar, o que mais eu preciso planejar. Então eu acho que eu faço esse link das coisas que eu pensava antes, como eu trabalhava antes, na necessidade, né? E na necessidade você precisa propor alguma coisa simples, rápida, mas hoje eu tenho um pouco mais de tempo para pensar e para entender esses resultados e formular outras perguntas clínicas, né, inclusive, para a gente testar mais para frente. Boa, muito bom, Yuri. Eu acho muito legal ouvir falar, eu gosto de enfatizar um pouco dessa transição também, né? Até porque muita gente que escuta a gente, no geral, a maioria é mais do lado clínico do que realmente da pesquisa, né? E aí a gente continua daqui, eu vou pedir para o Bruno agora falar um pouquinho da parte metodológica, né? Os pontos que você acha mais importante de ressaltar, até um pouquinho indo naquela linha da anatomia, da estrutura da revisão, e depois falar desses principais achados. O Yuri já falou alguns, mas vamos enfatizá-los aí. Sim. Bom, de uma maneira de metodologia em geral, né, como eu já falei, que o desenho estuda uma revisão sistemática, a gente conseguiu fazer a meta-análise, que é o cuidado estatístico, né, de uma revisão sistemática, onde você consegue ter uma combinação dos resultados e um único valor para a gente falar, né, em média, quanto isso melhora ou não. Não é mais do que uma média ponderada, considerando o peso de todos os estudos. Então, a gente tentou usar a mais alta, o rigor metodológico, seguindo, diretrizes da Cochrane, seguindo ali o Prisma para a gente reportar a revisão. Para o risco de viés, a gente usou a escala Pedro, tá? A escala de qualidade metodológica, da Pedro. Até a gente encontrou, a maioria dos estudos ficaram entre 6 e 7. A escala Pedro vai de 0 a 10. O Direct Press, para físio, para muitas intervenções de físio, a gente pode considerar um 0 a 8, não que isso seja, não que não conte o cegamento do terapeuta e do participante, mas é praticamente impossível nesse tipo de intervenção. Então, de um modo geral, a qualidade metodológica foi de média a boa, poucos têm uma qualidade baixa. A gente usou o GRADE, o GRADE é um sistema para você dar a qualidade da evidência, então no final você pode ter uma ideia de alta qualidade, moderada, baixa e muito baixa. Então nós temos achados que têm a qualidade baixa ou muito baixa e alguns achados de qualidade moderada. Então, o que é relevante, a partir daí do moderado e alta, é o que a gente quer geralmente achar numa revisão sistemática, onde a gente tem menos fatores influenciando no resultado. Isso significa que novos estudos tendem a não mudar esse resultado. E um pouquinho dos resultados, nós incluímos 12 estudos, 12 ensaios clínicos. Não é um número geralmente pequeno para uma revisão sistemática. Isso pode não afetar a qualidade da evidência. Eu já fiz revisões sistemáticas com 2 estudos e encontrei alta qualidade da evidência. E eu tenho a revisão de controle motor que a gente está atualizando agora. Vão entrar 80 estudos e a qualidade vai ser baixa, eu tenho certeza. Vai ser baixa, no máximo moderada. Então, isso não interfere tanto. 12 estudos eu acho já um número bom, um número legal para a gente agrupar, para ter comparações.
E acho que em média as revisões incluem mais ou menos por aí, né? A Cochrane de Pilates incluiu 10. Então depende da intervenção. Isso não é algo tão comum, né? Você fazer um estudo promovendo caminhada em pessoas com condições musculoesqueléticas. Então eu achei um número bom. Né? Nesses 12 estudos tinham mais ou menos 1.500 participantes. Tá? É um número já interessante. E das condições que a gente incluiu, como eu falei lá no começo, a gente queria ser amplo, né? Porque qualquer desordem musculoesquelética, a atividade física, ela tende a ter um efeito favorável, né? Tende a ser a recomendação. Então tem estudos em fibromialgia, artrite reumatoide, tem dor lombar crônica, tem osteoartrite de joelho, de quadril. Então é uma amostra ampla, né? Um pouco heterogênea. Mas sinceramente, eu não vejo problemas. E o que a gente encontrou é que, para o nosso desfecho primário de passos por dia, né, seja a medida de atividade física, a gente não encontrou diferença entre as estratégias de promoção de caminhada, quando comparado com, né, intervenções mínimas, o cuidado convencional e exercício supervisionado. A gente não encontrou nenhuma diferença. E aí, quando a gente olhou para desfecho clínico, né, dor e incapacidade, nós encontramos uma diferença pequena, bem pequena, menos de 10 pontos de 0 a 100. Nessa revisão, a gente optou por não ficar falando se esse efeito é clinicamente relevante ou não. Por quê? Porque como a gente está falando de uma promoção de caminhada, é algo tão simples e tão fácil de implementar, qualquer melhora pode ser relevante para a saúde pública. Então, não cabe a nós falar se é clinicamente relevante ou não nesse caso, né, pelo nosso julgamento. Então, porque eu acho que foi um resultado que foi uma surpresa e é muito interessante, porque, primeiro que é muito interessante a gente encontrar que estratégia de promoção de caminhada não melhorou caminhada, não melhorou atividade física. Né? Então, isso faz a gente pensar, então, isso fez a gente refletir em alguns pontos que a gente pode, né, discutir mais. Eu vou começar a dar umas pautas aqui de algo que eu penso né, da gente conversar, que talvez a atividade física para essa população específica, né, que tem dores, ela não pode ser esse modelo único, né? Só você promover caminhada de uma maneira generalista. Talvez a gente precisa pensar em barreiras que essa população tem para a atividade física. Uma delas claramente é a dor, né? A cinesiofobia, né? Esse medo de se movimentar, crença de que a atividade física ela vai ser lesiva. Então a gente sabe que isso existe nesse tipo de paciente. Então pode ser uma das barreiras com que faz esse paciente não engajar nessa promoção. E aí eu gosto de ser otimista, então eu gosto de pensar, né, a gente tenta falar um pouquinho na nossa discussão que foi uma surpresa a gente achar que melhorou dor e incapacidade, por mais que sejam melhoras pequenas, até mínimas, mas melhorou e não teve diferença quando a gente comparou com um exercício supervisionado. Eu esperava que o exercício supervisionado fosse dar um show ali, né, puxar o efeito totalmente, mas não puxou. Então isso foi algo, e é uma boa notícia, principalmente para a saúde pública, quando você pensa em população de baixa renda, né, que você fala, talvez uma promoção adequada de caminhada faça com que esses pacientes melhorem, comecem a melhorar a dor, incapacidade, né, e aí a gente pode ter novos estudos, olhando qualidade de vida, olhando desfechos, né, psicossociais, e na verdade, existe uma revisão sistemática só de estudos que não é exatamente promoção, mas é a caminhada em si, com o pedômetro, fazendo um programa de caminhada, e a gente tem revisão sistemática desse assunto e que melhoram dor, incapacidade nessa população de dor crônica, né, de dor crônica musculoesquelética. Então a gente achou uma boa notícia, né, por mais que, né, se não melhorando a atividade física, eles tiveram pequenas melhoras em dor, incapacidade, se a gente começar a acertar, né, na promoção, acertar no programa, acertar em engajamento, e aí eu vejo o telesaúde, a telereabilitação com talvez à frente nessa área para poder fazer isso. A gente pode ter uma boa notícia aí, né, de ter as pessoas melhorando com algo simples, né, o que eu sempre idealizo. Então, a gente sabe que isso melhora já né, na população de indivíduos saudáveis, eles engajam, mas talvez a gente precisa pensar exatamente como. Eu não sei se eu tenho essa resposta, mas acho que é legal a gente discutir isso.
né, e como engajar, né, pessoas com né, condições musculoesqueléticas né, em estratégias de melhora de atividade física e, nesse caso, né, a caminhada. Então, Boa. Eu acho bem legal, né, Bruno? Você tocou em vários pontos importantes, onde normalmente eu acho que a gente procura numa revisão sistemática, no ensaio clínico, alguma coisa ser melhor que outra, né? E nesse caso a gente tem um lado muito positivo de não ser melhor, porque ele é mais uma opção que é favorável para você poder oferecer para o seu paciente, né? Então é muito interessante quando a gente fala dessa simplicidade da intervenção e essa melhoria de parte de dor e função, e ela poder ser substituída do caso do supervisionado, né? Eu acho que, num geral, o fisioterapeuta ainda é muito atrelado a precisa acontecer no meu consultório, ele precisa fazer minhas atividades. E até quando eu cutuquei o Yuri, eu não sei se ele tinha essa visão também, eu particularmente pensava muito no tipo, mas ele não fortaleceu os músculos, ele não aconteceu aquilo, eu não fiz essa estratégia, então eu pensaria muito numa coisa tipo, não literalmente, avaliei, né? Eu não eu não avaliei os avaliei, ângulos, eu não olhei, né, então você não viu, postura. né, toda aquela perspectiva que o fisioterapeuta está muito acostumado, né, e isso não é criticar o que a gente faz, mas literalmente entender que tem um algo a mais, principalmente quando a gente fala de uma perspectiva populacional, né? E nessa hora, isso é muito interessante, o Yuri colocou um ótimo exemplo de baixa renda, né? Então, na hora que eu preciso promover saúde para muita gente, e a gente sabe o que é um público de Santa Casa, que essa pessoa realmente com todas as queixas que podem existir muitas vezes, né? Casos muito únicos e particulares, acaba sendo relevante isso, né? E aí eu vou pedir para o Rafa também, né? Quando ele leu o artigo, o que surpreendeu, qual que foi as visões e também, né, Rafa, por favor. Eu acho que é legal, assim, para um clínico ler um artigo desses e realmente entender o significado dos resultados. A gente é difícil migrar dessa perspectiva de paciente de consultório para uma perspectiva populacional. Isso não é fácil fazer essa migração e a gente vê isso agora em tempos de Covid, né? O risco populacional não tem a ver com o risco individual da pessoa contrair Covid. É muito difícil você olhar para a população, né, em risco e não se achar em risco individual. Isso é uma coisa maluca, né? Mas, assim, eu acho que é relevante a gente pensar nisso, né? Porque é o que o Foucault falou, assim, esse é classicamente um estudo que mostrou não inferioridade. A gente tem duas abordagens ativas, né? E a gente teve um resultado interessante, né? Que é uma abordagem de orientação, de baixo custo, escalável, ela não é inferior a uma abordagem supervisionada que, quando a gente for pensar em custo-efetividade, né? Eu sei que não foi o desfecho, olhar custo, mas a gente sabe que vai ser um custo atrelado muito maior para você atingir o mesmo efeito. E às vezes a gente, como clínico, se dói um pouco de pensar essas coisas, né? Porque você pensa assim, programa de saúde pública para implementar aquelas academias em parque, eu nunca vejo ninguém usando. Mas tem vários estudos mostrando que quando você compara a implementação de bicicleta, como acontece na Holanda, né? Colegas nossos aqui, o espanhol, comentam várias vezes sobre esse tipo de estudo, por exemplo, implementação de promoção de atividade física em outros países versus exercícios supervisionados, no geral, a gente pode achar que as pessoas não usam, né? Que a gente não vê, a gente tem esse nosso viés humano cognitivo, mas no geral você atinge tanto mais as pessoas que isso é muito mais barato para o sistema, né? E aí eu queria trazer essa discussão, porque se a gente não consegue olhar para essa perspectiva, eu acho que a gente não entende o nosso papel como profissional de saúde dentro do sistema, né? Porque realmente o nosso papel, a gente discute muito isso quando a gente fala de consultório, de reabilitação de pacientes com dor. Qual é o nosso papel? O meu papel é ser o cara que avalia e complexa a terapia, ou será que eu não deveria ficar feliz por uma atividade de baixo custo escalável conseguir ter um efeito muito semelhante na vida daquele que precisa, né? Então, enfim, eu acho que esse achado ele traz essa reflexão para a gente, né? Eu acho legal, até se a gente pensar numa perspectiva populacional, né? É como se a gente fizesse uma grande peneira, né? E essa intervenção pode ser uma intervenção primária, que pode solucionar e ajudar muita gente, e não vai deixar de ter casos que a gente precise atender e dar uma atenção maior, né? Então, eu Perfeito. acho que uma coisa não anula a outra quando a gente fala que os resultados são semelhantes. A gente só está falando que existe uma parte da população que também se beneficia de alguma coisa mínima. E isso é muito bom, né? Então, isso é muito positivo.
E eu acho que a gente não pode deixar essa discussão, antes do Bruno falar de algumas coisinhas futuras aí, pedir para o Rafa ainda continuar falando um pouco mais da questão comportamental. Porque agora, querendo ou não, se a gente está falando de promoção de saúde e tudo mais, eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho nisso. Se o Rafa considerou que realmente foi falado e tocado no assunto comportamento com esses pacientes, e fala um pouquinho para a gente dessa parte, Rafa. Eu acho que tem um outro episódio de podcast que a gente introduz esse assunto de uma forma muito legal, inclusive foi um episódio com o Luiz Espanhol, onde a gente fala de atividade física e comportamento. Para quem quiser também, né, dar uma conferida, eu acho que é um episódio que complementa muito o que a gente está falando aqui. Mas, bom, a gente sabe que quando o objetivo, o desfecho é mudança de comportamento, e a gente está falando de mudança de comportamento de qualquer nível, né? Pode ser atividade física, mudança de fatores relacionados a sono, qualquer fator relacionado ao estilo de vida, né? De parar de fumar, mudar a alimentação, atividade física. Informação, no geral, não muda comportamento. A informação sozinha tende a não mudar comportamento, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que as pesquisas da área da saúde comportamental já trazem há muito tempo. Então, de fato, o que a gente percebe, assim, acho que a literatura tem vários exemplos muito interessantes, né, de intervenções que são pensadas de forma populacional, mas levando em consideração os nossos vieses humanos e o nosso comportamento, né? Como, por exemplo, as intervenções nudge, que a gente discutiu muito nesse episódio de atividade física e comportamento. Então, muitas vezes, eu acho que a gente talvez, e isso é uma demanda nova para o fisioterapeuta, né? A gente está começando a entender que fatores de estilo de vida são importantes, que promoção é importante de atividade física. Eu acho que a gente sempre entendeu isso, mas a gente também está começando a entender que falar só não funciona. E a gente não tem as formações clássicas, mesmo quando a gente fala de uma perspectiva do indivíduo, para conseguir estimular a mudança de comportamento. A gente não é formado em habilidade de comunicação, a gente não é formado em estratégias evidenciadas para mudança de comportamento, como a entrevista motivacional, por exemplo, uma delas, né? E eu acho que isso tem que ser começado a levar em consideração, né? O que a literatura vem mostrando que as intervenções podem ser extremamente simples e talvez seja mais importante como você prepara o processo decisório para a pessoa, né, do que você dar uma informação muito específica, né? E tem vários exemplos disso. A gente vê na literatura de nudge, por exemplo, exemplos na Europa onde você consegue ticket de trem de graça se você fizer agachamentos numa máquina lá. E as pessoas realmente fazem muito mais agachamento. Ou se você dificulta o acesso à escada rolante, mas faz um acesso direto pela escada normal. As pessoas começam a usar a escada normal. Então, eu acho que uma mudança populacional em termos de atividade física requer que a gente repense todo o sistema. Desde a arquitetura de como o sistema é concebido, as facilidades ou não. Né? Se a gente pensar, é hoje muito mais fácil você ser inativo do que ser ativo. Você não tem reforço para ser ativo, você não tem reforço para ter bons comportamentos. E eu acho que se a gente for pensar numa perspectiva de saúde pública e de saúde privada, porque a gente sabe que o nosso modelo atual de saúde ele não funciona, né, ele não lida bem com essas situações, a gente tem que começar a pensar em soluções que levem isso em consideração. Né? Eu vi há um tempo atrás uma proposta de um convênio americano onde, bom, o sistema de saúde americano é todo privado, né, mas o convênio americano começou a ter uma mudança de transição de modelo para um modelo que tentava promover saúde e prevenir condições de doenças crônicas não transmissíveis. E o que eles faziam era simples. As pessoas da população de risco que eles entendiam que eles cobriam, que comprovavam que eles faziam atividades físicas e bons hábitos, tinham desconto no convênio. Eu acho que se a gente quiser discutir mudança de nível de atividade física, mudança de estilo de vida, a gente tem que discutir sobre incentivo e sobre a forma como o ambiente, o processo decisório é arquitetado. Né? Porque se for mais fácil ser inativo, se for mais fácil comer mal, se for mais fácil não mudar o comportamento, a nossa tendência evolutiva humana é manter o hábito. Né? Então, eu acho que essa é uma discussão interessante assim, que a gente pode pensar e levantar a partir disso. Eu vou deixar as outras pessoas falarem aqui, porque senão eu me empolgo nesse assunto e vou... E é mais barato, né? Ser inativo, ser comer mal. É só a gente olhar alguns exemplos de, por exemplo, os povos aborígenes na Austrália, né? Eram até o indígena, né? O nosso índio, né, brasileiro,
viviam, né, espalhados pelo país, cada um na sua, né, com seus domínios, né, de floresta, de montanha, de praia, e de repente, né, hoje na Austrália o governo juntaram todos esses povos em um canto ali, colocaram uma vendinha com Doritos, né, chocolate Nestlé, e hoje o povo, eles têm a taxa de obesidade é maior do que a da população normal. Então, quando você olha só para o indígena, tudo é pior, todos os índices de saúde. Então, porque é muito mais fácil, eles receberam, na verdade, um incentivo para deixar de ser ativo, né? Acho que não teve o menor cuidado e foram introduzidos, né? Além de quando o homem branco, né, chegou nesses lugares, né, para colonizar, além de ter introduzido todas as doenças, ao longo do tempo eles introduziram só a parte ruim da vida moderna. Então é um ponto, e a sociedade, isso reflete a sociedade, porque a gente está exatamente nisso, né? Aonde, a qualquer esquina que a gente vai, a gente tem um incentivo para escapar da dieta, né? Para consumir alguma coisa que não vai te levar né, a um hábito saudável, e você sempre tem barreiras, né? Uma das coisas que eu mais sinto de diferença, né, de ter morado na Austrália e ter vindo para cá, é como a gente não tem parque, como é difícil andar a pé aqui. É muito difícil ir para os lugares a pé, né? Assim, de um modo geral, né? Eu falo assim, no meu bairro, nem estou falando de transporte público, né, mobilidade urbana, eu estou falando de, assim, eu vou dar uma volta no meu bairro, assim, não tem muito, a calçada é horrível. Eu lembro quando as crianças eram pequenas, a gente ia de carrinho dar uma volta, não dava, né? Não tinha calçada. E aí, de repente, tem uma obra e fecha a calçada, você tem que ir para a rua. Então, é muito mal feito. A parte do urbanismo, né, até a parte da arquitetura, ela não te ajuda nisso. E todas essas iniciativas que o Rafa falou são muito importantes, né? Você precisa de incentivo, você precisa, né, ter isso. E uma coisa que eu sentia muito, né, e a gente sente muito indo para a Holanda, Austrália, né? Você vai ficar um tempo em algum escritório, em algum instituto de pesquisa, ninguém usa o elevador, né? É claro que é uma população totalmente enviesada, mas eles te contaminam, é meio assim, não, vamos de escada hoje, eu vou com você, e vai, 5 andares, tá bom, vamos lá. E hoje acho que aqui no meu prédio, acho que eu sou o único que usa a escada, sempre tão sozinho na escada, né? Não tem ninguém, é Bom, você apagado, às sabe vezes que a lá não luz... tem corona, né? Também. Uma coisa interessante, né, também, assim, a teoria sintética da evolução, ela fala muito sobre transmissão de nicho, né? A gente não transmite só genes, mas os pais também transmitem ambiente, um grupo, né, uma cultura, e transmitem hábitos. E é muito isso, né? É muito cultural, e eu acho que eu e o Foucault, a gente estava conversando outro dia sobre o conceito, a gente escutou um podcast que falava sobre o conceito de desertos alimentares. Então, por exemplo, isso é muito legal, porque em áreas mais carentes da cidade, você tem desertos alimentares que são distâncias muito grandes, onde as pessoas elas não conseguem acessar alimentos saudáveis, elas não conseguem acessar vegetais, verduras, porque não tem supermercado perto, não tem hortifruti, não tem nada perto. E isso desestimula com que elas comam melhor, né? Então, assim, como que está arquitetada a cidade, o seu ambiente, né? Para que será que esse ambiente facilita bons hábitos? Eu acho que a gente é muito intervencionista, mas a gente tem que lembrar que o tomador, né, de decisão, talvez, com coisas muito simples, pode mudar, que é o que o Bruno estava comentando aqui, o comportamento de milhões de pessoas, né? Total. E um exemplo muito simples, acho que é Rio e São Paulo, né? A questão das praias no Rio de Janeiro, esse ambiente muito mais fitness do que daqui de São Paulo, né? E também até bairros aqui de São Paulo, se você tem ciclovias aqui, né? Eu moro na região de Pinheiros, você tem ciclofaixa, ciclovia para todos os lados, né? Isso empolga um pouco mais para você estar sendo mais uma pessoa que anda de bicicleta do que você andar de bicicleta numa radial leste, né? Onde você não sabe se você vai voltar com a bicicleta ou não, né? Então, são várias situações que são muito sutis que influenciam tudo nisso que a gente está falando de saúde, né? Eu vou pedir para o Yuri agora, na real, para o Yuri falar
antes do Bruno falar algumas perspectivas futuras, até umas questões do paper que eu acho interessante, em cima desses resultados, Yuri, você conseguiria pensar num ensaio clínico diferente para falar assim, bom, encontramos algumas coisas, se você faria algum ensaio clínico diferente, na real, né? Ou se você falar assim, não, beleza, está respondido, e a gente vai para o próximo caminho, e se você fizer um estudo, qual que seria esse próximo estudo baseado nos resultados que vocês acharam? Pergunta de banca, né? Tô treinando ele já, o Bruno que pediu. Uma banca surpresa, Yuri, a gente não queria falar. Tá vendo? Eu tô sendo testado aqui. Não, mas vamos lá. Eu acho que aí a gente tem algumas percepções pessoais, né, sobre algumas coisas que a gente enxerga e tudo mais. E o que eu acho que é muito interessante é você pensar realmente nesse todo que a gente está falando até agora, né? Não em cima só, talvez, dessa conduta, dessa intervenção de promoção de caminhada, né? E partir para uma coisa um pouco mais ampla, dessa promoção de atividade física virar alguma coisa relacionada a prevenção de novos agravos ou de cronificação de dores, de desordens e tudo mais. Porque eu acho que aí passa muito por esse agente transformador, a reabilitação de verdade do fisioterapeuta, né? Quando você reabilita pela palavra, você está criando para o mundo, como dizem os pais, né? Você está reabilitando para que ele possa fazer. E aí entra na fala do Rafa, né? Que só dar a informação não é o suficiente, né? O cara muitas vezes sabe, ele assistiu o programa de várias emissoras de televisão, ele viu informação de blog, de reportagem falando que caminhar e fazer exercício físico é bom. Eu gostaria de entender um pouquinho mais quais são essas próximas estratégias que a gente pode ter, se elas são voltadas realmente, isso não é um desenho, tá, de um estudo, mas é algo que vem na minha cabeça, se elas são realmente voltadas para essa parte de intervenção do fisioterapeuta, ou se a gente precisa modificar tudo isso com o que vocês já falaram, né? Com o ambiente, com a cidade, com a sociedade de uma maneira geral. Então é interessante se a gente for discutir um pouquinho os nossos resultados, dos nossos artigos, dos artigos que a gente encontrou, que a gente incluiu no nosso estudo, são todos estudos realizados em países desenvolvidos, né? Qual que é a diferença de você virar para uma população de um país subdesenvolvido, com níveis de criminalidade, de violência urbana, de diminuição de luz, né, de iluminação nas ruas e tudo isso, o que isso vai mudar na relação da atividade física e o quanto esse paciente vai realmente fazer o que você está pedindo para ele. Então, às vezes eu fico pensando se essa modificação ela é realmente em termos de conscientização dos pacientes, que eu acho que esses pacientes já têm, né? Então eles já sabem que fazer atividade física melhora. Claro que a gente tem que estar o tempo inteiro falando, né? Não deixar isso parar. Mas se eu consigo modificar realmente essa estrutura, se eu consigo ter um local para que eles façam isso, se eles realmente sentem que eles estão seguros em fazer toda essa atividade que eles precisam fazer. Então, a minha pergunta é mais para esse lado. É clínico ou é estrutural, né? Essa relação da atividade física e de acatar tudo que a gente está pedindo para eles. Tá. Isso é muito legal que você falou, né? Recentemente eu tenho essa abordagem. O Yuri caiu? Não. Ele está aqui ainda. Aqui a minha imagem, mas eu estou escutando vocês. Podem continuar. Tá. Depois eu peço para o Lucas cortar essa parte. Os 43 minutos. Beleza. Marca isso ao tempo. Tá, não, já marquei aqui. Eu acho muito legal a fala do Yuri, né? Essa questão de você conseguir individualizar para populações específicas, né? E a gente conseguir entender um pouco melhor o que motivaria, e ao mesmo tempo que a gente consegue... as pessoas sabem que fumar faz mal e eles não param, eles também sabem que caminhar faz bem, mas eles não caminham, né? Então, pro lado inverso, ele também vale, né, essa informação, e eu acho isso muito legal. Mas, enfim, eu vou pedir para o Bruno agora falar um pouquinho muito das dificuldades da escrita desse paper, que eu acho que é uma coisinha de bastidor que eu gosto de saber, eu acho que as pessoas que estão consumindo também precisam saber.
E a dificuldade da publicação, porque eu sei que o Bruno estava com uma vontade, um ímpeto muito forte de uma publicação dessa, né? Ele achou resultados muito interessantes. E realmente as perspectivas futuras depois de um resultado desse, dentro da linha de pesquisa dele. Claro. Antes, deixa eu só complementar um assunto que você estava falando, do Rafa citou, né? Toda essa parte, né, do programa, né, dessa intervenção simples, que complementa um pouco do Yuri também, que uma das coisas que a gente citou assim na discussão, e aí é totalmente aberto, né? A gente não mediu isso, a gente não sabe exatamente, mas a discussão é esse momento da gente falar essas coisas no paper, um pouco de opinião e tal, é que a gente acha que o motivo pelo qual, né, os pacientes melhoraram dor e incapacidade pode ter sido o componente social dessas estratégias. E eu acho que isso foi importante de levantar, porque é algo também que a gente tem que pensar quando tudo que a gente falou aqui sobre atividade física, implementação e tal, o componente social ele pode sim ter um papel maior do que a gente imagina, né? Tanto de suporte, né, de estar numa rede, né, de outras pessoas com a mesma condição. Então eu não tenho dúvida que isso também muda desfechos, né? Mas é só algo para complementar o que a gente tinha falado ali. E agora sobre um pouco dessa jornada desse artigo, né? Bom, esse artigo, depois que a gente meio que terminou ele, a gente achou que a escrita estava muito redondinha, a gente fortaleceu alguns pontos, e a ideia inicial, porque a gente realmente ficou surpreso com os resultados, e ao mesmo tempo a gente achou que foi uma notícia interessante a gente ver esse pequeno, né, essa pequena vantagem, né, para dor e incapacidade, ou até a não diferença com algo mais supervisionado. Então, a gente achou que isso seria um resultado atraente, e a gente tentou algumas revistas, né, do bastidor, a gente foi tentando algumas revistas grandes, a gente rodou por todas as grandes e fomos rejeitados, mas foi uma história meio engraçada, porque ao mesmo tempo que a gente foi rejeitado direto, né, como já era o esperado, né, a gente tomou uma rejeição direta na BMJ. Quando a gente foi na JAMA, a gente teve 2 rodadas de revisão. Então a gente falou assim, opa, parece que essas revistas grandes, médicas, podem se interessar pelo assunto, porque é um assunto amplo, tem a ver com saúde pública. Então a gente ficou meio assim. Aí a gente foi para por exemplo, Annals of Internal Medicine, que é uma super revista. A gente também teve uma rodada de revisão, acabamos sendo rejeitado por escolha do editor, por achar que o assunto não ia ter a ver com o que eles estavam fazendo, com o escopo da revista. E aí a gente foi para uma British Journal of Sports Medicine, que é a revista líder, né, na parte de exercício, atividade física. A gente falou, aqui vai passar, porque não é possível a gente tomar essa né, revisão na JAMA, na Annals, e agora aqui vai passar, e foi rejeitado em 2 dias. Assim, 1 dia, 2 dias. A gente falou, não, vamos na Sports Medicine, que está ali. E a gente foi rejeitado também em 1 dia. Foi uma coisa meio maluca, assim. Então a gente chegou perto de algumas revistas grandes, e a gente tomou pau em algumas que a gente achou que são grandes também, mas que a gente achou que passaria direto. Então é um tópico engraçado, que para o editor, tem editor que achou interessante, levou para revisão, várias revisões fortaleceram, né, nosso estudo, a gente fez melhorias, mas alguns editores simplesmente olharam o resumo ali e falaram, não quero isso não interessa para minha revista. E aí na JOST foi de cara, eles gostaram, e teve um processo de revisão também, né, intenso. A JOST sempre tem boas revisões, né, o processo de revisão por pares da JOST é sempre muito duro também, e aí acabou emplacando na JOST. Eu acho que foram 10 rejeições, 9 ou 10 rejeições, mas isso não me afeta nem um pouco, as rejeições, porque não reflete a qualidade, reflete muito mais, né? Hoje, sendo editor, eu entendo isso muito mais. Reflete muito mais o interesse da revista, o escopo da revista, e tem o viés do editor, né? Ele coloca um pouco o que ele vê, a visão dele para a revista. Então, acho que tem papers que né, a gente tem uma super revisão muito boa, né? Mas revisão de manipulação para dor lombar ou para dor crônica, né? Na JAMA, é um assunto que você não imagina estar nessa revista. E tem algumas coisas que provavelmente foram rejeitadas lá, que poderiam estar lá, né? Então acho que a pesquisa é assim,
né? Não é só fazer um trabalho de qualidade, você precisa... Acho que tem um componente de sorte ali. Eu lembro muito no meu mestrado, quando eu terminei o mestrado, eu tinha 2 estudos em corrida prontos, que tinham sido rejeitados por algumas revistas, e aí uma coincidência que foi para a JOST. Quando eu mandei para a JOST, eu recebi um e-mail na hora do editor, na época era o Gui, o Simonal, que hoje é da Brasileira, né, nossa revista brasileira. Ele falou assim: olha, eu estou fechando essa semana a edição especial sobre corrida, e os seus 2 artigos encaixariam perfeitamente. Eu vou fazer uma revisão rápida, eu vou fazer o peer review entre os nossos editores, que eles vão responder mais rápido, e dependendo como for, se for aceito, entra. Então eu tive os 2 papers aceitos e publicados em 2 semanas. Então foi um super timing que eu peguei, uma sorte. Eu nem sabia que eles estavam fazendo essa edição de corrida. Eu só achei que eles poderiam se interessar pela parte de esporte. Então tem muito isso, né? Então tem hora que você acerta em cheio e tem hora que você faz um caminho longo, mas o importante é achar a casinha ali, né, do seu artigo e ter, né? E acho que ter a publicação que, né, não é por ter, né, por ter a publicação, é por mostrar os achados científicos, né? Esse é o grande, né? O pesquisador vive de publicação, claro, e tudo que eu faço eu quero publicar e sempre vou querer, mas você fazer um estudo e você não publicar é o viés de publicação, e você está, na verdade, você não está ajudando a área, né? Então acho que tudo é publicável, só precisa achar a casinha certa ali, né? E seguir, né? Tem um rigor metodológico mínimo. E eu acho legal, né? Eu também estava conversando com o espanhol esses tempos, né? Eu acho que nessa questão a gente, às vezes, também, como pesquisador, fica preocupado na revista de maior impacto. Quando o Bruno fala muito de revista grande, a gente está falando de fator de impacto de mais de 10, de 20, né? De 30, 40, né? Então, são fatores de impactos muito diferenciados. Dentro da fisioterapia, a gente não tem revistas que ultrapassam de 10, se eu não me engano. Se tiver, vocês podem me corrigir. Não. Mas a gente vai falar a JOSPT, ela tem um fator de impacto bom dentro desse escopo fisioterapia, né? Mas a gente está falando de saúde no geral, né? Então, Lancet, JAMA, a gente sabe que o fator de impacto é 40, 50, então, assim, é outra dimensão e atinge outro público. Mas, um artigo como esse, a gente não está falando de intervenção de fisioterapia, né? Então, acho que isso também é interessante. Por isso que a gente tem essa dimensão de poder estar falando com outros públicos e até pessoas que gerenciam saúde pública de uma forma mais geral, né, Bruno? E aí eu acho que é legal você falar um pouco disso, né? Que perspectiva vocês conseguem criar após a publicação desse paper? Se tem algum next step que vocês estão pensando? Aí você pode falar também, né? Mas o que viria aí? Sim. Bom, esse artigo, ele, como eu falei, ele nasceu na Austrália e veio para o Brasil comigo. Então, na época que eu estava montando a linha de pesquisa, ganhando, né, o financiamento da FAPESP que eu tenho hoje para o reabilitador, né, para fazer os estudos na telesaúde, e ele cai como uma luva, na verdade, porque é uma intervenção simples. Então, e também eu acho que se une muito bem com a tele. Então, os nossos projetos futuros, a gente tem um projeto muito grande que a gente está elaborando, o Yuri está super envolvido nisso, que é o Escola Saúde. Então, a ideia é um projeto para atingir principalmente comunidades, a população de baixa renda, e a ideia é trabalhar nas esferas ali de letramento em saúde. Então, é empoderar o paciente. Eu sempre brinco com isso, eu sempre falo que eu só confio nos meus alunos, os alunos que eu estou dando aula na graduação, mas no clínico em geral eu tendo a falar que eu perdi as esperanças. Eu quero que o paciente mude o sistema, que o paciente conteste. Então, essa Escola Saúde é totalmente focado no paciente, no consumidor de saúde, né? Em esferas como entender letramento, entender, né, conceitos básicos de educação em dor, entender conceitos básicos de saúde, porque muitas vezes o que a gente tem visto nesses nossos estudos que a gente está fazendo no momento, né, estudos qualitativos, que a gente está olhando muito para acesso à saúde, acesso à tecnologia. Como a gente fala de tele, a gente está vendo que a tele, né, a parte de telesaúde, ela não é democrática, não é todo mundo que tem esse acesso. Então a gente precisa começar a treinar a nossa população. A população, ela precisa entender melhor, ela precisa ter um melhor letramento em saúde e o letramento digital em saúde, né, que é como buscar a informação em saúde. Então a gente está com né, esse projeto assim, no forno, fechando algumas parcerias, né, com
abrindo frentes, né, para a gente poder ser um projeto para os próximos anos ali, para ano que vem, tá em fase ali de protocolo e design, né, para os próximos anos ser algo que a gente quer como produto final, um estudo grande de implementação mesmo, com foco não em efetividade, mas em implementar e começar a pensar em mudar sistema, né? É o caso de um paciente perguntar para o médico qual que é o efeito adverso desse medicamento, se tem. É o fato do paciente perguntar, né, quanto de radiação tem no exame que está sendo pedido. É começar um pouco a mexer com isso, que eu acho que, e, claro, tem tudo a ver com a educação básica que a gente não tem, né, e está ficando pior, infelizmente, no atual governo, mas eu acho que tem tudo a ver com isso. Acho que mexer com educação, mexer com o poder do paciente, se a gente mudar um pouquinho só, já vai ser suficiente para começar né, a construir algo. Legal. E vai muito em direção do que a gente acabou de discutir no webinário com a Pasternak, né, Bruno? Acho que isso é essencial. A gente sempre cai Totalmente. no escopo do educação, a base e afins, né? Mas, enfim, eu vou encerrando aqui, a gente está quase com 1 hora. Eu sempre Sim. me empolgo aqui. Vou pedir para o Yuri fazer considerações finais, de certa forma, bem breve aí, o Bruno também, o Rafa, para a gente finalizar aí. Então, Yuri, por favor. Obrigado, queria agradecer vocês por convidar a gente para participar, para conversar um pouquinho sobre o artigo e conversar um pouquinho sobre essa parte de saúde pública, né? Eu brinquei recentemente com alguns colegas que clinicamente eu sou um fisioterapeuta musculoesquelético, se a gente pode dizer assim, da ortopedia, né? Mas essa parte da saúde pública, de engajar mais pessoas, de chegar até todas as pessoas, foi algo que vem me puxando bastante e que traz um brilho nos olhos quando a gente fala disso. E eu acho que essa última fala do Bruno, do que a gente está propondo e que a gente espera com essa parte de educação, de autonomia, né? Eu fiz recentemente, falei um pouquinho sobre autonomia. Acho que nossos pacientes eles têm que ter autonomia também para entender quando que eles vão precisar da gente e quando eles podem buscar realmente, se a gente pode chamar de tratamento, talvez não seja tratamento, mas um estilo de vida que seja muito mais saudável para eles, né? Então é legal a gente falar sobre isso, que mais uma vez eu agradeço, porque a gente precisa chegar até todo mundo, né? Não só aos pesquisadores, aos clínicos, os pacientes têm que enxergar o que a gente está propondo, e eu acho que é essa parte também da gente conversar com pessoas ligadas à educação, né? À pedagogia, à política, à tomada de decisão. Acho que quando a gente junta tudo isso e consegue discutir de uma maneira geral o que a gente precisa, tanto em termos de intervenção quanto em termos de estrutura, a gente vai longe nesse caminho. Então, esse espaço que vocês estão dando para a gente é muito legal, muito interessante da gente discutir. Obrigado mais uma vez, fico à disposição para a gente conversar sobre outras coisas também. Com certeza, Yuri, aguarde. Rafa, por favor, palavras finais e depois o Bruno finaliza também. Eu acho que a gente realmente, de novo, né, a gente fala sempre de transições de modelo em saúde, né, e não é só para sistema público. Muitas vezes o clínico que trabalha no meio privado escuta falar de uma promoção, de uma atitude populacional e fala, isso não é para mim. Mas está ocorrendo nesse momento uma transição de modelo de saúde, né, e o mercado privado vai passar por uma transição também muito em breve, não dá para escapar disso, é o futuro da saúde. Né? E eu acho que a gente tem que considerar que os mundos não são excludentes, né? Então a gente está falando de abordagens aqui no mundo populacional, mas se eu estiver frente a frente com o meu paciente, eu talvez precise mudar o hábito daquele indivíduo. Né? E a gente tem que entender que talvez uma abordagem que sirva para o todo não sirva para o individual, né? Assim como uma abordagem que serve para o individual talvez não sirva para o todo. Então eu acho que a gente tem que entender que saúde é composta por várias camadas, é um sistema complexo, e eu acho que cada um, né, vai saber e vai entender aonde ele se encaixa nesse meio e vai ter que começar a entender como maximizar a sua influência sobre os seus pacientes, né? Seja pelo letramento deles, como o Bruno falou e o Yuri falou, mas eu estudo muito as abordagens cognitivo-comportamentais, sempre estudei elas, e eu acho que existe um mundo aí de abordagens já evidenciadas, inclusive para mudanças de desfechos relacionados a estilo de vida, que a gente desconhece, a gente não tem informação para aplicar, a gente não sabe fazer,
né? E eu acho que a gente começou a entender agora que isso é importante para manejar pacientes com disfunções musculoesqueléticas a nível individual. Então, eu acho que não é uma desculpa, né? A gente não ter tido essa formação, a gente não buscar ela agora. E, enfim, tem vários exemplos disso, a gente vem discutindo isso em vários episódios, a gente discute isso no YouTube, discute isso em vários lugares. Existem várias opções de tratamento para a gente lidar hoje com o nível de atividade física, sono, mudança de controle de estresse, né, mudança relacionada a hábitos alimentares. Algumas cabem a nós, né, a gente pode fazer, outras talvez sejam de outros profissionais, mas a gente tem que começar a olhar para isso, né? E de fato, às vezes o simples é melhor, às vezes menos é mais, né? E eu acho que a gente também tem que começar a olhar dessa perspectiva. Perfeito. Bruno, considerações Legal. finais? Bacana. Não, acho primeiro agradecer demais, né, o convite de estar aqui. Eu sou um ouvinte do podcast e faço parte também da rede dos professores e sempre muito prazer, né, fazer qualquer coisa aí com vocês. Então, isso aqui é uma reunião de amigos, né, conversando. Eu acho ótimo e concordo com tudo que foi falado, né? Essa última consideração do Rafa é muito boa, né? Da gente pensar também equipe, né, equipe multidisciplinar, por que não, né? Porque cada vez mais a gente está vendo que, né, o manejo, né, da dor crônica, de alguma condição musculoesquelética, ela passa por várias, né? São várias frentes diferentes. Então, é difícil a gente também querer, né, abraçar o mundo, né? Então, eu acho que a equipe multidisciplinar ela é muito bem-vinda para várias abordagens, inclusive abordagens de saúde públicas ou até abordagens na clínica, né, a nível individual. E a gente tem que, é isso também que o Rafa falou, né, não é desculpa, a gente tem muita coisa disponível, a gente precisa também ir atrás e começar a pensar um pouco fora da caixa ali. Mas só agradecer vocês e a gente se vê aí numa próxima oportunidade, né? Boa. Então é isso, gente. A gente agradece todo mundo por ter escutado. Até um próximo episódio e boa semana para todo mundo. Valeu.